Nessa aula, nós vamos falar das heurísticas que foram detectadas pelas finanças comportamentais. Heurísticas são atalhos mentais ou regras de bolso, né? Coisas que simplificam a tomada de decisão, que são usadas pelo Sistema 1 para agilizar e tomar decisões a um custo menor, né? A custo de um cansaço mental menor. Quais são as três heurísticas que nós vamos ver? A heurística da disponibilidade, a representatividade e a ancoragem. A disponibilidade está ligada ao fato de que nós usamos o que nós lembramos recentemente, usamos a experiência recente. A representatividade é que quando nós estamos fazendo a análise de um problema, nós usamos estereótipos mentais, nós usamos preconceitos mentais para enquadrar situações e isso causa avaliações de problemas de probabilidade que normalmente são incorretas, né? Os problemas de probabilidade já são complexos e a gente ainda tem o incentivo mental, né? A heurística que empurra para a solução, para uma solução de estereótipo e não uma solução matemática. Por fim, a heurística da ancoragem, que está relacionada à forma como nós estimamos valores, né? Nós sempre partimos de uma âncora, de um valor inicial e ajustamos em relação a essa âncora o que a gente acha da situação que a gente está avaliando. A heurística da disponibilidade consiste no fato de que nós usamos a experiência recente como fenômenos representativos. Tudo que aconteceu mais recentemente na nossa vida e, portanto, está mais fresco na nossa memória, passa a ser mais importante naquele momento, né? Um exemplo disso no mercado financeiro é que quando você está ouvindo notícias de que as ações estão subindo, você está com aquilo na cabeça, e aí você toma a decisão de investir em ações, porque, puxa vida, eu tenho visto aí que tá subindo, né? Não necessariamente você fez uma avaliação de que se aquelas ações estão bem precificadas. Você pode estar tomando essa decisão simplesmente porque na sua experiência recente você ouviu falar de ações, você não ouvia falar há muito tempo e isso te trouxe essa tendência de achar que aquilo é um bom investimento, né? Não avaliou o investimento, avaliou o fato de que você recentemente ouviu falar daquelas ações. Um exemplo interessante de uma notícia que saiu no meu país, na página 9, praticamente é uma manchete sujeita à heurística da disponibilidade, né? Então, a manchete diz: a segunda vítima de tubarão no Recife em 2 meses, porque o cuidado deve ser redobrado agora. Ora, não é que você não tem que tomar cuidado com acidentes com tubarão, sempre tem que tomar cuidado com acidentes, inclusive com tubarões. Mas não é porque teve um acidente que o cuidado tem que ser redobrado, né? Essa é uma consequência típica da heurística de disponibilidade, né? Se a gente pegar naquela tabelinha da direita, né, o tubarão é um dos animais mais inofensivos para o ser humano, de todos aqueles que a gente tem na lista, né? Então, se você pegar a morte anual provocadas por cada espécie, o tubarão é o último, né? Ele está junto ali com o lobo. Quando a gente vê de verdade, os mosquitos, cobras e os próprios seres humanos são muito piores. E essa é a avaliação correta, né? Você vai na estatística e observa qual que é a incidência efetiva daquele tipo de acidente e não se preocupar com um acidente porque você viu acontecer recentemente. A próxima heurística é a heurística da representatividade. Essa heurística é um pouco mais complexa de descrever, mas ela se refere ao fato de que nós temos os estereótipos mentais. Ao invés de nós pensarmos em probabilidades gerais, nós pensamos em estereótipos mentais. O que quer dizer que a gente ignora a probabilidade geral, que é chamada também de taxa base ou taxa de probabilidade base, e usa os estereótipos para fazer julgamentos das probabilidades. O experimento clássico que mostrou essa distorção é o estudo do Tom W, que foi feito pela dupla Kahneman e Tversky, né? Nesse estudo você dividiu as pessoas em 3 grupos. No primeiro grupo, as pessoas tinham que estimar a taxa base, né? Elas perguntavam qual que é o percentual de alunos de faculdade nos Estados Unidos que fazem as diferentes áreas de conhecimento, né? Administração, ciência da computação, engenharia, humanas, educação, direito e etc. No segundo grupo, as pessoas tinham que identificar a similaridade. O que é a similaridade? Elas tinham que dizer qual que é, na cabeça delas, o estudante típico de cada área. Na verdade, elas tinham que dizer qual é a área típica desse Tom W, que era descrito dessa forma que está no slide. Ele é altamente inteligente, mas com pouca criatividade. Gosta de ordem e clareza e de sistemas organizados.
escreve de forma mecânica e um pouco monótona, ocasionalmente enriquecida por trocadilhos e imaginação do tipo ficção científica. Tem forte motivação para a competência, sente pouca simpatia por outras pessoas e não gosta de interações sociais. É focado em si mesmo, mas tem um forte senso moral. Bom, o que é interessante aqui? Obviamente, as pessoas do grupo 2 associam essa descrição muito claramente a pessoas que estudam na carreira de ciência de computação ou na carreira de engenharia. Quer dizer, o nosso estereótipo mental do Tom W é que é uma pessoa que faz ciência da computação e faz engenharia. O grupo 1, ele não recebeu a descrição do Tom W, só perguntaram para eles como é que é a distribuição das pessoas nessas carreiras. E eles sabiam efetivamente dizer que as carreiras de administração, humanas e ciências sociais tinha muito mais gente, né? A probabilidade de você pegar aleatoriamente uma pessoa de administração e ciências sociais é muito maior do que pegar uma pessoa de ciência da computação ou engenharia. E aí, no grupo 3, que é a genialidade do experimento, eles juntam as duas coisas, né? O grupo 3 recebe a descrição do Tom W e faz uma previsão. Ele precisava ordenar as áreas do conhecimento, aquelas áreas das faculdades, de acordo com a probabilidade de que o Tom W estudasse em cada uma delas. E o que acontece? O grupo 3, na sua grande maioria, coloca no topo da lista engenharia e ciência da computação. Por quê? Porque por causa da heurística da representatividade. O Tom W é representativo de engenharia e de ciência da computação. Então, as pessoas assumem que a probabilidade dele fazer aquelas carreiras é muito mais alta, o que não é verdade. Como tem muito mais estudantes de administração, muito mais estudantes de humanas, muito mais estudantes de ciências sociais, se você calcular efetivamente a probabilidade, independente do perfil pessoal da pessoa, a probabilidade dele estar nessas carreiras é muito maior. Então esse é o erro que leva à heurística da representatividade. Pela história do Tom W descrever um estudante típico de engenharia ou de ciência da computação, a heurística te leva a acreditar que é mais provável que essa seja a carreira dele, e se você não tem nenhuma outra informação do Tom W, isso não é verdade. Pode até ser um pouquinho mais provável, mas não é muito mais provável porque a diferença do número de estudantes é muito maior. Por fim, a heurística da ancoragem, ela ocorre quando a gente vai desenvolver uma estimativa e você dá uma âncora inicial. O interessante dessa heurística é que a âncora não precisa ter nenhuma relação com a previsão. Ela pode ser totalmente arbitrária e mesmo assim o cérebro se apega. Por exemplo, alguns exemplos. Você pergunta para a pessoa, em primeiro lugar, qual o número da sua residência e depois pede para estimar para ela o número de países membros da ONU. Essas são duas coisas que as pessoas obviamente não têm nenhuma associação, e o número de países da ONU nem todo mundo sabe de cor, né? Você vai fazer uma estimativa. E o estranho é que quanto mais alto o número da casa da pessoa, maior é a estimativa dela, mesmo não tendo nada a ver. Só porque aquele número estava disponível para o cérebro usa aquele número como base e ancora a resposta. O outro estudo, também relacionado a essa estimativa de percentual de participação nas Nações Unidas, o Kahneman e o Tversky colocavam os estudantes para observar uma roleta. A roleta só podia tirar dois números, ou 10 ou 65. E depois eles pediam para os participantes estimar o percentual de nações africanas nas Nações Unidas, né? Um número que provavelmente ninguém tem nenhuma ideia, você tem que ir lá realmente calcular. O que é interessante é que os participantes que observaram o número 10 estimaram em média 25%, enquanto os que observaram 65 apontaram 45%. Quer dizer, essa diferença é estatisticamente significativa. Os dois foram ancorados, né? Então, quem observou 10 partiu do 10 e subiu, e quem observou 65 partiu do 65 e reduziu. A âncora não precisa ser quantitativa, ela pode ser qualitativa, né? Então, se você coloca o logotipo de um cartão de crédito na entrada de uma sala de leilões, observa-se que os lances oferecidos ficam em médias maiores do que uma sala sem o logotipo, né? Então, essa indução, essa ancoragem pode ser feita também de forma qualitativa. Com isso, a gente conclui as heurísticas. Na próxima aula, a gente vai falar dos vieses do investidor.